Gente, chegou o momento. Você já teve tontura? Quem nunca teve um episódio de tontura, aquela coisa ali, ó, cabeça girando, rodando, início de enxaqueca, meio estranho, até uma náusea pode estar envolvida. Só que ter tontura não é normal. E a gente chama a tontura da mesma coisa. Tudo que a gente acha que é tudo igual o tipo de tontura. Só que ele tá aqui mais uma vez. Estou falando de Dr. Saulo Nader, que é neurologista, mais conhecido como Dr. Tontura. Bem-vindo! Olá! Para nos contar tudo sobre isso, que é muito comum, né, doutor? E diminui qualidade de vida. Pois é, Carol, pois é. E as pessoas sempre falam, labirintite, isso não é nada, né? Isso é frescura, às vezes você ouve isso por aí. Quem tem labirintite, quem sofre de tontura, sabe o quanto que é terrível. E você aí de casa tem que entender que por trás dessa palavrinha, labirintite, tem dezenas de coisas que podem acontecer, cada doença tem seu tratamento. E então aí, é um universo dentro da medicina. E ele é referência nessa área, gente. Depois eu vou passar o contato para vocês. Vocês olhem lá, tem muitos vídeos no Instagram, isso e no YouTube também, que você bomba. E isso é interessante a gente comentar, porque assim, a pessoa que já teve um episódio, ela fala, então hoje eu cancelo tudo, não vou trabalhar, não, fico em casa, não, acordo melhor. E ela não sabe por que isso está acontecendo. Por isso a gente achou um assunto importantíssimo e a gente vai contar para vocês o que está por trás de todas essas doenças. E eu tenho que começar girando isso aqui, né, não, Vamos doutor? Lá. Essa rodinha deve dar tontura em algumas pessoas. Então, será hein? que tá te dando tontura, você aí de casa? Presta atenção aqui, ó. Ó, você olha para isso aqui, o negócio começa a girar. Vamos lá, doutor, por que isso acontece? Pois é, né? Isso daí que vocês estão vendo chama vertigem visual, visual vértigo. E são pessoas que com conflito visual, com muita informação visual, com movimento, com cor, com luz, passa mal, fica desconfortável. Quando eu faço um hiperestímulo assim na câmera, pode ser que você passou mal e não tenha doença, mas tem pessoas que no mercado passa mal, no shopping passa mal, vai numa multidão, numa calçada, no trânsito. Então, muito movimento, muita cor, gera aquela sensação de desorientação, de incômodo, cabeça estranha, cabeça diferente. E por quê? Então, é um conflito da visão com o nosso sistema labiríntico. Então, é como ser, né? Meu labirinto está falando que eu estou parado, mas minha visão está falando que eu estou me movimentando. Uau. Isso entra em conflito lá dentro e dá tontura. É a mesma coisa que acontece você ir de casa que tem cinetose, que é aquela tontura dentro do carro. Carro, ônibus, metrô. Quero até ver sua opinião, hein? O que você acha? Você que é antenada na moda. Chique ou ridículo? Olha só. Porque esse óculos aqui, ele veio no mercado prometendo acabar com a cinetose. Então, a pessoa usaria isso aqui dentro do carro e melhoraria, né, o quadro da cinetose. Ah, divertido. Só que eu acho mais ridículo. Você gostou? É diferentão, né? Diferentão. Ninguém vai perguntar, de repente. Agora né? é o que falam lá nas minhas redes. Doutor, se resolver, eu passo esse isso. ridículo. Resolve? É lógico. O problema, pessoal, é que a gente ainda não tem estudo que comprove. Então, foi a Citroën, aquela empresa de carros que bolou o óculos. Eles vendem essa ideia de que resolve, mas não temos estudos que comprove ainda. Então, calma, você de casa, não sai correndo para comprar ainda, vamos esperar mais informações. Com certeza. Me acompanha por lá que eu conto quando valer a pena comprar. Por enquanto ainda não vale. Mas é divertido, depois a gente fotografa. Agora, doutor, a gente tem aqui algumas possibilidades, eu vou abrir algumas plaquinhas e você aí de casa pode se identificar com esse tipo de tontura que você tem. Aqui tem essa daqui, tontura emocional. É possível? Pois é, né? A gente sabe que os quadros de tontura eles estão muito linkados com o emocional da pessoa. Desgaste emocional, gera angústia, gera ansiedade, gera medo, né? Tem pessoas que se deprimem por causa da tontura. Muitas vezes a gente escuta, isso daí é pelo emocional. E às vezes o contrário, não. A pessoa está assim emocionalmente por causa da tontura. Tira a tontura da vida dela que acaba isso. Sem dúvida. Mas tem um quadro que eu gosto de citar muito, que é uma doença chamada tontura perceptual. TPPP, são nomes diferentes mesmo. Essa é uma doença que a pessoa tem tontura, imagina só, 24 horas por dia. Nossa. Toda hora ela sente a sensação de uma tontura estranha, insegurança para caminhar, receio, aquela sensação de pior em ambientes que eu comentei. E é um quadro muito linkado à ansiedade. Então, muitas vezes, o gatilho para essa doença começar é uma crise de ansiedade, é um período estressante da vida da pessoa, é um período emocionalmente conturbado. Existem outros desencadeantes, mas muitas vezes é o emocional que começa tudo. E para diagnosticar? E aí bola de neve, né? Porque
emocional piora a tontura piora a emocional. Pelas características da doença, pelo exame neurológico, a gente consegue diagnosticar e olha só, né? Na tontura perceptual, a gente tem uma descalibragem da química do cérebro. Então, essa área aqui que eu estou apontando, que é o cerebelo, ele controla o equilíbrio e a coordenação do ser humano. Chama cerebelo. Quando ele dá uma bugada química, ele está descalibrado, vem o quadro de TPPP, vem o quadro de vertigem fóbica, que era o nome antigo. Que a pessoa fica com medo de sair de casa, com medo de fazer as coisas, ela começa a se entregar à tontura, ficar refém da tontura. E é totalmente fisiológico, porque ela não tem controle. Exatamente. Né? E aí a gente consegue recalibrar essa área do cérebro, com medicamentos que trabalham serotonina do cérebro. Existem estratégias de reabilitação vestibular, fisioterapia própria para essa doença. Terapia cognitivo-comportamental muitas vezes ajuda, ou seja, tem como recalibrar. Tem como voltar àquele estágio normal. Tem que procurar ajuda, hein, gente? Que eu disse no início, não é normal. Exatamente. Algum diagnóstico, né, vai ser encontrado caso isso esteja acontecendo. Tem tontura, é um sinal de alerta, né? Tem que procurar, tem algum problema em algum lugar. Isso, doutora, até é importante comentar, a gente precisa ter uma certa frequência, né? Porque, eventualmente, um caso pontual e específico, até uma falta de alimentação, enfim, pode trazer tontura. De vez em nunca, uma tonturinha, aquela clássica, quando levanta, às vezes dá aquela bambeadinha, pode estar dentro de um espectro normal. Mas assim, tá tendo forte ou tá tendo muitas vezes, tem que buscar ajuda, é um sinal de alarme, pode ser alguma coisa mais séria. Tá certo. Essa aqui, ó, VPPB. Os nomes são terríveis, né? Isto aqui é o que, assim, a galera acha que é a tal da labirintite. Pois é, essa daí é a principal causa de tontura que acontece na humanidade. Vertigem posicional paroxística benigna, vamos apelidar para ficar mais fácil, de labirintite dos cristais soltos. Então imagina, gente, né, isso aqui é um labirinto enorme, tá? O nosso labirinto é pequenininho, cabe num dedal, para vocês terem ideia. Aqui eu estou ampliando ele e aqui eu estou deixando ele transparente para vocês verem que dentro do labirinto eu tenho um líquido e no miolo do labirinto eu tenho uns cristalzinhos, olha só, que podem escapar, podem soltar lá dentro do labirinto. E aí a pessoa, quando faz movimentos de cabeça, esses cristalzinhos, eles correm lá dentro, arranham o labirinto, vão brincar assim, e dá crises de vertigem. Então a pessoa deita na cama, gira o teto, a pessoa olha para cima para pegar uma coisa no armário, gira tudo. Nossa, é quando faz um movimento, assim. A pessoa tá deitada na cama, vira de lado, essa é clássica, né? Deitei de lado, gira tudo, dá náusea. É o danado dos cristalzinhos soltos, mas qual que é a mágica dessa doença? Com manobras, não precisa nem de remédio. O próprio profissional de saúde, no atendimento, ele vai fazendo movimentos com a cabeça das pessoas, né? E vai fazendo mais ou menos esse processo aqui, ó. De devolvendo os cristalzinhos de volta para o lugar e aí resolve o problema. E estar nesse estado, né, ter esse momento que isso está acontecendo é incapacitante. Pois né? Tem gente que, larga trabalho, larga relação. Imagina, né, posição, pode atrapalhar na hora ali da relação, pode atrapalhar, né, em movimentos do trabalho que você tem que fazer durante o seu dia. Pode atrapalhar muito na hora de dormir, quando você tem que virar de lado. Então, muitas pessoas sonham que estão caindo em abismo, que estão, né, num brinquedo girando, acordam vomitando, tudo rodando. Nossa. Muitas vezes é o danado do cristalzinho que está solto. E pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Qualquer um. Olha só, minha esposa psiquiatra já teve 3 vezes em cristalzinho solto. Então, qualquer um pode acontecer. Tem algumas coisas que predispõem, pancada na cabeça, problemas de cálcio, algumas doenças que acontecem no labirinto e facilitam de soltar, mas a maior parte das vezes ao acaso. Metade das vezes ao acaso. Muito bom ter a informação correta. Então, ir atrás do diagnóstico para as manobras, mas alguns medicamentos podem também melhorar um pouco esse desconforto. Exato, né? A gente tem remédios que são antivertiginosos, então eles conseguem aliviar a sensação para a pessoa não sofrer tanto até fazer as manobrinhas e resolver o problema. Tá certo. Enquanto o cristalzinho não volta para o lugar... Não tem acordo. Não para. Não para. Terrível, e olha só, eu vejo lá na minha clínica, às vezes, pessoas com décadas de cristalzinho solto, sofrendo. E aí, poxa, você vai lá, faz uma série de manobras e a pessoa consegue se livrar do problema. É claro que não devem ser manobras que a gente se sente tão bem enquanto está fazendo, né, doutor? Mas é o jeito de sanar aí o problema. E não é tão sofrido não, viu? Não? Tem pessoas que sofrem um pouco mais, mas dá para fazer. Não, mas tudo menos sentir todos esses sintomas, não tem como. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo. O zumbido de um dos lados da cabeça tem a ver
com labirintite. A gente ia chegar aí no zumbido, a gente vai falar inclusive de uma doença associada daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o Dr. Tontura, tirando todas as dúvidas e nos mostrando que ter tontura não é normal e que a gente tem que identificar cada doença, porque pode ter muita coisa associada, né, doutor? E aí a gente deixou essa perguntinha da Kelly, que ela vem exatamente com uma questão importante, que é: o zumbido de um dos lados da cabeça tem a ver com labirintite? Estamos falando talvez do quê? Pois é, gente, muita gente tem tontura, tem zumbido e não se dá conta que as coisas podem estar linkadas. Então existe uma doença chamada doença de Meniere. Meniere é o nome do neurologista que lá em 1800 e bolinha descreveu a doença, era um francês chamado Prosper Meniere. E ele descobriu que algumas pessoas elas têm zumbido crônico, têm crises terríveis de vertigem, gira tudo, balança, às vezes vomita, fica horas, às vezes dias mal. A pessoa fica bem, passa alguns meses, outra crise. Passa alguns meses, outra crise, depois semanas e vai cada vez ficando mais frequente. E essas pessoas na crise, elas podem ter durante a crise uma piora do zumbido. O zumbido fica mais forte, fica diferente, pressuriza, entope o ouvido. Então a gente viu que pode estar linkado sim, e é a doença de Meniere. O que é a doença de Meniere? Uma pressão alta lá no líquido do labirinto. Lembra que eu falei que dentro do labirinto tem um líquido? Sim. Esse líquido está sendo produzido demais, tem uma pressão alta do labirinto gerando essas crises de tontura. E isso essa é que é a doença autoimune? Não, por trás da doença de Meniere pode às vezes ter uma imunidade, mas a doença de Meniere clássica não. Não é autoimune. Exato. Existe uma doença que é isso, né? Dá um bug no sistema imunológico, o meu corpo produz anticorpos contra o meu labirinto. E aí você vai ter perda de audição e crises de vertigem. Também. Muito parecido com o Meniere, mas aí eu tenho um fundo imunológico mais grave. Entendi. E como que cuida? Na doença de Meniere, a gente tem remédios que fecham essas torneirinhas que estão abertas produzindo líquido demais. Eu controlo a pressão do labirinto e a pessoa fica livre das danadas das crises de vertigem. Agora, o zumbido é um grande desafio. Por quê? Muitas vezes a gente consegue modular o zumbido vai continuar lá, mas não vai incomodar, não vai atrapalhar, não vai lembrar a pessoa toda hora que ele existe, mas desaparecer o zumbido muitas vezes não acontece, né? Então, é uma coisa que a pessoa vai ter que conviver a partir daquele momento. E tem gente que se incomoda mais com o zumbido que com a tontura, tem gente que se incomoda mais com a tontura que o zumbido e tem, né, aquele que se incomoda com os dois. Então, o volume do zumbido influencia muito, né? Tem pessoas que o zumbido é mais tranquilo, tem pessoas que o zumbido é terrível, né? Ensurdecedor. Mas tem que procurar ajuda. Eu vou girar mais uma vez para vocês aí em casa, né, olharem. Pois é, né? O conflito visual. Aqui, isso dá mal-estar em muita gente, né? Então, é como se o labirinto estivesse falando que você está parado, mas a imagem está falando que o mundo está girando, isso dá um bug lá no cérebro e gera a sensação de tontura, de incômodo. E doutor, eu girei de novo, porque minha diretora, que está lá, e ela não pode parar de assistir, certo, Glaucia? Fecha o olho, Glaucia. Ela disse que está dando certo enjoo. Tem relação aí com já ter feito alguma refeição, enfim? Não, muitas vezes, né, o problema da tontura, por trás da tontura, na verdade é uma náusea. E às vezes tem a ver com questão estomacal. Vamos dizer, né, uma suposição, a pessoa tem uma gastrite e não sabe, ela come, se alimenta, aquela gastrite começa a dar a sensação de náusea e vem a tontura mais forte. Junto por entendi. O início é diferente, o gatilho é diferente. Exato. Agora, quem tem a sensibilidade ao movimento, né, por exemplo, passar mal no carro, né, no ônibus, metrô, estar de estômago cheio muitas vezes é pior. É pior, porque daí começa... Você já está mais sensibilizado para náusea doença, e tudo mais. Aí? Exato. Glaucia, bom, vai lá, depois você descobre com o doutor, no seu caso, que veio primeiro. Mas eu vou colocar a perguntinha do público agora, aproveita, estamos ao vivo. Rai, obrigado, um beijo. O Chiarium pode dar tontura? Aqui está falando de uma doença que a pessoa nasce com uma má formação no cerebelo, que é a parte do cérebro que controla o equilíbrio e a coordenação. E essa má formação pode dar tontura sim, pode dar crise de vertigem terríveis e até mesmo desequilíbrio. Existem remédios, alguns casos tem que ter cirurgia para tirar aquela parte mal formada do cerebelo. Que coisa. E o diagnóstico é através da imagem, a ressonância. A ressonância você vê lá o cerebelo, ele está diferentinho, ele tem uma linguinha ali, né, no cerebelo que não deveria ter.
Mas descobre assim, na infância? Descobre... Depende, sabia? Tem gente que nasce com Arnold-Chiari, né? Chama síndrome de Arnold-Chiari. E às vezes só na fase adulta que vai dar sintoma. Entendi. Às vezes depois de uma pancada, às vezes então tava lá o cerebelo mal formado, a pessoa não sabia, ela toma uma pancada na cabeça e a partir dali começa o sintoma. Tá. Ou um belo dia da vida, né? Tava lá desde a fabricação do cérebro, Sim, mas olha. começa a dar sintoma mais tarde. Fico imaginando jogadores de futebol. Pois é, Que dando dão pancadas cabeçada. todos os dias. Olha, deve aparecer muito no seu Exato. consultório, doutor. Não é? Porque a pancada, como você falou, é gatilho Pode, de quase todos, Pode né? soltar o cristalzinho, exatamente. Vamos lá, é que eu tenho filho. É muito comum Meu mesmo, filho é atletas, né? futebolero, já tô aqui, aí, Já ó, tá. cabeça. Vamos pra próxima, olha lá. Fábio, obrigado, um beijo. Frequentemente sinto aquela sensação de mal-estar ao descer do elevador e minha perna acaba pesando junto, o que pode ser? Boa. Isso daí é a mesma coisa, né? Quando a pessoa ela vai num barco, ela anda um pouquinho no barco, no cruzeiro ou num barquinho, ela sai e aí dá aquela bambeada que dura ali alguns minutinhos, né? Aqui Tá. ela tá tendo essa mini sensação depois do elevador. Isso chama land sickness, né? Que é tipo o mal-estar do desembarque, né? Quando eu piso em terra. Olha que... Então a pessoa se movimentou, né, no elevador. O labirinto dela falou que ela estava se movendo, daqui a pouco o elevador parou, ela saiu, é como se o labirinto ainda estivesse lendo que a pessoa está em movimento. Tá. Então demora para o sistema dar uma recalibradinha e dar esse mal-estar. Isso é fisiológico, né? Só vai tratar e tem tratamento se for um grande incômodo na vida da pessoa. Eu tinha uma paciente que ela morava no 18º andar do prédio e toda vez ela passava mal, aí a gente teve que fazer um tratamento. Mas se é uma coisa pontual, de vez em quando, se não está na rotina da pessoa elevador, não precisa fazer nada. E se a pessoa quiser fazer um cruzeiro, Aí dá pra... aí é melhor ela passar em Exato. consulta antes para não arriscar. Já faz um pagar a preparativo, viagem, né? Uma blindagem para É. viajar bem. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Adriana. Um beijo. A acupuntura pode melhorar o quadro de tontura? Como é que é essa questão para você como médico? Toda vez que a gente fala, né, de algumas questões também que são complementares e que muitas vezes não substituem Sim, os, exato, né? os tratamentos, né? Mas como que é para você? Exato, é uma questão adjuvante, então Tá. vem somar no tratamento. Muitas tonturas mesmo, elas geram tensão no pescoço, rigidez. Porque o cérebro entende que se a pessoa mexe, ela tem tontura. Ela manda o pescoço não mexer, o pescoço fica rígido, inflamado, dolorido. A acupuntura pode ajudar muito nesses quadros. Tá. Tem quadros de tontura, a gente vai falar, que tem a ver com dor de cabeça. A acupuntura ela pode ajudar também na prevenção de dores de cabeça. Será que essa última? Exatamente. Ah, então né? vamos terminar com ela. Então olha aqui. só o nome estranho, né, para fechar o ciclo aí, migrânia vestibular, o que que é? Uma enxaqueca diferente que, além de dor de cabeça, gera também tontura. Entra muito naquela lá do zumbido, né? A pessoa não se dá conta que as coisas estão relacionadas. Então, ela tem dor de cabeça, ela sofre de enxaqueca, ela tem crises de tontura, de labirintite, ela não se dá conta que as coisas estão linkadas. Então, a pessoa normalmente ela tem uma enxaqueca já desde mais nova e um belo dia da vida essa enxaqueca ela muta, ela se modifica e ela começa a dar crises de tontura também. E aí vem a pegadinha, porque a crise de tontura pode estar junto com a dor de cabeça, pelo menos metade das vezes, mas ela pode ter tontura sem dor. E aí que ela não linka, né? Ela fala, não, mas eu tenho tontura e não tem dor. Mas é a migrânia vestibular. E aí, como é que a gente cuida? A gente cuida como se fosse uma enxaqueca. Enxaqueca hoje, o arsenal terapêutico ela é enorme. A gente tem injeções de anticorpos, tem remédios, tem botox, não né, para estética, botox para enxaqueca. Tem estimulação magnética transcraniana, o leque de opções terapêuticas é enorme hoje em dia. E aí você evita não só a dor, como também a tontura. É, porque as duas coisas são incapacitantes. Juntas, então, pelo amor de Deus, não quero nem imaginar. Exatamente. Né? Tem que procurar ajuda. Dá tempo de mais uma, né, Gláucia? Na tela, olha lá. Lúcia, obrigada, um beijo. Depois que eu fiz exames das carótidas, fiquei com tontura ao acordar. Por quê? Ah, olha só, pode ter soltado os cristais. Porque muitas vezes a posição que a pessoa fica durante o exame, né, a posição da cabeça pendida, Tá. às vezes é o motivo do cristalzinho ali soltar. Vou dar exemplos mais do dia a dia. Por exemplo, a pessoa é um encanador e fica ali debaixo da pia 3, 4 horas consertando. O cara é um pintor, tá pintando o teto, E fica era lá a com a mesma cabeça questão. erguida há um tempão. Olha. A pessoa ali vai fazer um procedimento, uma cirurgia. É muito comum cristal depois da cirurgia, que ela fica com a cabeça toda inclinada durante o procedimento. Gente, que terrível. E pode soltar. Comum assim, tá, gente? Calma, né? Numa porcentagem baixa, mas é uma das causas do cristal solto.
procure ajuda, então. Um beijo pra Lúcia, né, que escreveu pra gente. Doutor, eu vou te agradecer mais uma vez. Gente, ele é referência mesmo e é legal que a gente aprende também de forma divertida. Lá no YouTube você encontra Doutor Tontura e no Instagram, nas redes sociais, @doutor por extenso. Boa. Escreva a palavra Doutor Tontura. Até brinco lá, deixa de ser tonto e me segue pra saber tudo sobre tontura. Obrigada, doutora. Até a próxima. Um abraço, beijo vocês pessoal. Amanhã, 1 da tarde. Obrigada. Beijo, beijo. Até amanhã.